A história começa com um jovem acordando lentamente na mais completa escuridão, sem a menor ideia de onde está ou como foi parar ali. Mas então, um brilho fraco começa a piscar à sua frente. A luz fica cada vez mais forte e logo ele percebe que ela vem de dentro do que parece ser uma casca de ovo. Uma pequena rachadura permite que ele vislumbre o mundo lá fora, e ele avista o que parece ser uma floresta. Mas em vez de esclarecer as coisas, a visão só o confunde ainda mais, especialmente quando ele percebe que não consegue mover um único músculo. Antes mesmo de começar a processar o que está acontecendo, uma estranha tela de status surge bem na frente dos seus olhos. Ao ler, sua mente dá um branco total, porque a tela simplesmente diz que ele é um ovo de dragão. E essa única frase bagunça completamente a cabeça dele. A tela então se expande totalmente, e uma misteriosa voz divina ecoa, explicando calmamente que essa interface mostra todos os seus atributos atuais em formato numérico para fácil compreensão. Ainda atordoado, ele grita com a voz, exigindo saber que diabos está acontecendo. Mas a voz responde sem um pingo de emoção, que não pode fornecer mais informações porque está no nível 1. Isso o irrita ainda mais, e em sua fúria ele tenta se mexer um pouquinho, mas para seu choque, o leve movimento faz seu corpo despencar da árvore onde estava. Ele rola ladeira abaixo, girando sem controle, até cair perto da margem de um rio. Agora imóvel ao lado da água, ele finalmente vislumbra seu reflexo no riacho e, de fato, o que o encara é a forma lisa e arredondada de um ovo de dragão. Percebendo o quão sobrecarregado ele está, a voz divina finalmente tem pena e decide explicar a situação mais claramente. Ela confirma que ele realmente é um ovo de dragão, que pelo menos neste mundo é considerado um monstro de rank F, o mais fraco de todos, e o avisa que se sua casca rachar completamente, ele morrerá instantaneamente, e aquela pequena abertura que ele fez para olhar para fora já coloca sua vida em risco. A voz continua, dizendo que, embora ovos de dragão comecem como criaturas de nível inferior, eles carregam o potencial de evoluir para dragões aterrorizantes, supondo que vivam o tempo suficiente para atingir esse estágio. Mas tem um porém. Ovos de dragão são considerados um lanche de alto valor para muitos monstros, e como não tem membros, a única forma de se mover é rolar. Mesmo depois de aprender tudo isso, ele ainda não conseguia entender que diabos estava acontecendo. Achando que era arriscado demais ficar parado, ele saiu rolando em velocidade máxima, torcendo para deixar o máximo de distância para trás. Infelizmente, sua fuga genial terminou com ele despencando de um pequeno penhasco. Que beleza! Nem era a primeira vez que ele caía tanto ultimamente, e por causa disso, o sistema casualmente avisou que sua resistência à queda subiu de 1 para 2. Não que fizesse muita diferença, porque a queda ainda tirou um pedaço do seu HP. E o lembrou mais uma vez que ele precisava parar de ser tão estabanado. Machucado e exausto, ele decidiu desmaiar por um tempo, e como esperado, quando acordou, seu HP estava totalmente restaurado. Isso pelo menos lhe deu um pouco de paz de espírito, porque parece que dormir restaura completamente a saúde neste mundo estranho e hostil. Depois ele voltou a rolar por aí, pensativo, imaginando o que o esperava quando finalmente chocasse. Ele se tornaria um dragão enorme, forçado a lutar sem parar só para sobreviver. Ele continuou rolando, perdido em seus pensamentos, até que algo de repente o fez parar de vez. Não muito longe, ele avistou um inseto gigantesco. Seu instinto gritou perigo, e sem perder um segundo, ele se escondeu atrás de uma árvore próxima, e imediatamente usou sua habilidade de avaliação. O resultado aparece. A maldita coisa se chamava Comedor de Ovos. Bem autoexplicativo, né? Assim que a criatura o avistou, ela disparou direto em sua direção com intenção assassina. Ele fugiu, rolando o mais rápido que seu corpinho conseguia, mas ele sabia que isso não ia durar. Ele não conseguiria fugir para sempre, e só rolar não o salvaria. E desse jeito, era só uma questão de tempo até ser pego. Ele tinha que mudar o jogo de alguma forma. O monstro o perseguiu implacavelmente, até a beira de outro penhasco. No momento em que ele avançou para devorá-lo inteiro, ele jogou tudo o que tinha em um desvio de último segundo, batendo direto nele e o derrubando da beira. A fera rolou ladeira abaixo e foi estraçalhada no impacto. E assim, ele conseguiu sua primeira morte de verdade. O sistema não perdeu tempo e anunciou que ele havia ganhado 12 pontos de experiência e oficialmente alcançado o nível 5, e com isso todos os seus atributos foram maximizados. Mas não era só isso. Ele havia desbloqueado os requisitos para a evolução e o sistema lhe deu duas opções: evoluir para um dragão bebê ou um dragão pequeno. Sem a menor ideia da diferença, ele hesitou. Então o sistema interveio com uma explicação. Aparentemente, o dragão pequeno era uma espécie anã de dragão. Claro, era considerado pequeno para os padrões de dragões, mas quando adulto ainda era maior que um urso e infame por sua baforada de fogo brutal. Mas quanto ao dragão bebê, o sistema explica sem rodeios. Ele não é exatamente feito para combate. Suas garras e presas são muito curtas para causar danos sérios, mas em troca, ele carrega um potencial enorme e pode eventualmente evoluir para uma vasta gama de espécies de dragões. Claro, esse tipo de potencial vem com um preço. Dragões bebês são considerados presas de primeira linha. Monstros e aventureiros estão constantemente caçando-os, tornando a sobrevivência muito mais difícil.
Então, naturalmente, ele escolhe o dragão pequeno. Parece a opção mais inteligente, mais fácil de sobreviver, mais direta. Mas logo depois de fazer sua escolha, algo inesperado acontece. A voz divina de repente o envolve como uma presença calorosa e diz para ele não se subestimar. Ela diz que espera grandes coisas dele e que ele nunca deve se contentar, nunca mirar baixo. Isso o deixa abalado e ele começa a duvidar de si mesmo, pensando se escolheu o dragão pequeno apenas porque parecia seguro. Ele se lembra de como o sistema descreveu o dragão bebê como um caminho de alto potencial, cheio de possibilidades, o que o faz pensar que talvez o dragão pequeno não possa evoluir muito além de um certo ponto. Ou pior, talvez não possa evoluir de jeito nenhum. Com esse pensamento inquietante persistindo, ele se decide. Ele muda sua escolha para o dragão bebê, decidindo que prefere correr o risco a viver com arrependimento, pois de jeito nenhum vai deixar o medo ditar seu caminho. O sistema reconhece sua escolha e a concede. Quase imediatamente, seu corpo começa a mudar e se remodelar. Ele evolui para um pequeno dragão bebê amarelo brilhante, exatamente como havia selecionado. E junto com a transformação, seus atributos recebem uma enorme melhoria e ele ganha uma tonelada de novas habilidades. Mas, surpreendentemente, seu HP e MP não se recarregam após evoluir. Então, mesmo mais forte, ele ainda está completamente exausto e precisará de um bom descanso antes de fazer qualquer outra coisa. Enquanto ele tenta assimilar tudo isso, seu estômago ronca como uma fera. Alto e claro, ele está morrendo de fome. Então ele olha para o verme que derrubou antes e, estranhamente, ele até parece meio apetitoso agora. Que coisa! É aí que ele percebe que precisa de proteína se quiser continuar ficando mais forte. Com seus instintos de dragão a todo vapor, ele não pensa duas vezes. Ele mergulha de cabeça e devora a coisa toda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois daquela refeição, ele desmaia e quando acorda na manhã seguinte, sente-se completamente recarregado. O corpo está leve, a energia está cheia e ele nunca se sentiu tão bem. Ele caminha até um rio próximo e vê seu reflexo na água. É aí que a realidade o atinge em cheio. Ele foi reencarnado em um mundo totalmente novo, mas há uma coisa que não se encaixa. Ele não tem memória de sua vida anterior, sem nome, sem passado, nem mesmo uma pista se ele era uma menina ou um menino. Enquanto ele pondera sobre isso, de repente sente algo atrás dele. Virando-se, ele avista um monte de vermes escuros se aproximando, mas desta vez, em vez de entrar em pânico ou fugir, ele avança direto sem hesitar. Com suas novas habilidades desbloqueadas, ele aniquila a primeira onda em pouco tempo, e enquanto continua a derrubá-los um após o outro, ele desbloqueia ainda mais habilidades, tornando a luta mais suave e eficiente a cada segundo que passa. Assim que termina de acabar com todos, a fome ataca novamente, mas ele se recusa a tocar naqueles vermes nojentos, já que se lembra exatamente do gosto horrível da última vez. Perto dali, ele avista um aglomerado de cogumelos e pensa que valem a pena tentar. Mas é um grande erro, pois ele aprende rapidinho que aqueles cogumelos são venenosos. Depois de sofrer com os efeitos colaterais, ele jura para si mesmo que nunca mais vai comer nada suspeito do chão. Com essa lição dolorosa para trás, ele avança mais fundo na floresta em busca de uma presa de verdade. Ele já estava farto de carne de verme e se recusava a viver de lixo. Depois de vagar por um tempo, ele finalmente avista um lobo cinzento por perto. É claramente maior que ele, mas isso não o impede. Ele o atinge com sua baforada de bebê e o finaliza com um soco de dragão certeiro. As chamas chamuscam a pelagem do lobo e o cheiro que atinge seu nariz o lembra de carne grelhada. Intrigado, ele usa sua baforada novamente para cozinhá-lo um pouco mais e quando dá uma mordida, o sabor é incrível. Não muito depois, ele encontra outro lobo cinzento e o derruba ainda mais rápido que o anterior. E todas essas mortes lhe rendem um enorme aumento de nível, catapultando-o até o nível 20 de 25. Ele percebe que está a apenas 5 níveis de alcançar a evolução novamente. Enquanto cozinha e come o segundo lobo, exatamente como antes, ele lentamente se dá conta de que esse estilo de vida, lutar, caçar e banquetear-se como um dragão, está começando a parecer natural. Ele está se tornando um dragão de verdade, mas mesmo com toda a força que está ganhando, o silêncio ao seu redor está começando a incomodar. Sem ninguém para conversar além da voz divina, ele está começando a se sentir sozinho. No fundo, ele se pega desejando alguém, um companheiro, um amigo para compartilhar este novo e estranho mundo. Surpreendentemente, esse desejo é concedido muito antes do que ele esperava, pois não muito depois ele ouve vozes fracas ecoando de algum lugar à frente. Ele não consegue entender a língua, mas só de ouvi-las acende uma esperança dentro dele, pois são vozes humanas. Ele rapidamente se esconde atrás de uma árvore próxima, espiando o suficiente para avistar um grupo de aventureiros vindo em sua direção. Por um segundo, ele pensa em sair e se apresentar, mas então a realidade o atinge. Ele é um dragão agora, e eles podem vê-lo como uma ameaça no segundo em que o avistarem. Ainda assim, uma pequena parte dele se pergunta, talvez se eles virem como ele é minúsculo, inofensivo e até meio fofo, eles não o ataquem ou talvez até o adotem como um bichinho de estimação. Com aquela pequena faísca de esperança no peito, ele sai de trás da árvore e se posiciona na frente do grupo, fazendo o seu melhor para parecer fofo e inofensivo. Infelizmente, o plano falha completamente, porque os aventureiros não veem uma criatura fofa, eles veem um prêmio, apenas mais um dragão para esfolar e vender.
Sem um segundo de hesitação, o líder do grupo avança e o atinge bem no peito com sua espada. Antes mesmo que ele possa reagir, o homem lança um feitiço paralisante que inunda seu corpo, travando seus músculos e roubando-lhe todo o controle. Ele tenta fugir, mas seus membros não se movem. Ele desaba no chão, indefeso, enquanto os aventureiros se aproximam lentamente, lâminas prontas, claramente se preparando para terminar o serviço. É aí que ele percebe o quão ingênuo foi ao pensar que um dragão poderia se dar bem com humanos. Depois de tudo o que ele havia sobrevivido, toda a força que lutou tanto para ganhar, parecia que tudo estava prestes a ser jogado fora em uma morte patética e sem sentido. Mas assim que o líder ergue sua arma para o golpe final, uma aventureira de repente se interpõe e bloqueia seu caminho. Ela diz que não há razão para matar algo tão minúsculo, inofensivo e francamente adorável. Atordoado, ele pisca para ela, completamente sem saber por que ainda está respirando. Então, ele sente algo quente se espalhar pelo seu corpo e, olhando para cima, percebe que ela o está curando. Ele rapidamente ativa sua habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Miria. O MP dela está quase esgotado, mas ela ainda está usando a pouca magia que lhe resta para ajudá-lo, e só isso já mexe com algo dentro dele. Miria então continua a falar com ele em um tom gentil, e depois de um tempo, o sistema entra em ação e anuncia que ele acabou de desbloquear a habilidade de idioma grego. Se ele a subir de nível, será capaz de entender a fala humana ainda mais claramente. Mas aquele momento tranquilo e reconfortante não dura muito, pois um coro repentino de gritos aterrorizados irrompe a distância. O rosto de Miria empalidece porque ela reconhece as vozes instantaneamente e, sem pensar, ela se vira e corre em direção à origem. Ele agarra o braço dela em pânico, tentando desesperadamente impedi-la. Ele a avisa por gestos que o que quer que esteja lá fora é perigoso demais para ela enfrentar sozinha, mas ela o sacode e corre mesmo assim. Deixado para trás, ele fita por um momento e então cerra os dentes. Ele não pode simplesmente ficar parado enquanto a única pessoa que lhe mostrou bondade corre direto para o perigo. Forçando-se a ficar de pé novamente, ele corre atrás dela com tudo o que tem. Quando finalmente chega ao campo de batalha, seu coração afunda. Dominando o caos está um dragão de rocha, classificado como uma ameaça de rank C, e a maldita coisa tem 197 de HP, e esse tipo de durabilidade significa que seria preciso uma tonelada de poder para derrubá-lo. Miria já foi ferida tentando lutar contra ele, então ele a chama em pânico, mas no momento em que sua voz a alcança, o dragão de rocha fixa os olhos nele, e agora, com aquele monstro enorme o encarando diretamente, seu corpo inteiro trava. Ele não consegue respirar, não consegue se mover, e por um segundo aterrorizante, ele se pergunta se este é realmente o fim. Ele não tem a menor ideia de como diabos vai derrotar um monstro assim. Nesse instante, a voz na cabeça de Lud começa a gritar para ele correr para salvar a própria pele. E por mais que ele saiba que o aviso divino está certíssimo, de jeito nenhum ele vai abandonar Miria depois que ela acabou de salvá-lo momentos atrás. Mesmo que isso o mate, ele não vai fugir. Então ele sai para o aberto, colocando-se à vista para desviar a atenção do dragão dela. No segundo em que a fera avança sobre ele, e Lúcia rola com força para o lado, mal desviando, e desfere um soco potente bem no rosto dela. Ao aterrissar, ele vê um dos companheiros de Miria desabar por perto, mas o HP do cara já está zerado, então não há como salvá-lo agora. O outro mal está aguentando, preso debaixo de uma árvore caída com apenas 5 de HP restantes, então ele também não vai durar muito. E Lúcia sabe que precisa agir rápido se quiser salvar alguém, então ele elabora um plano arriscado. Bater na cabeça do dragão de novo, atraí-lo para persegui-lo, e arrastá-lo para longe o suficiente para que ele possa voltar e resgatar os sobreviventes. Mas o dragão não é um bruto burro. Ele de repente usa uma habilidade que explode o chão à sua frente, jogando Ilúcia com força na terra. O dragão avança para o golpe final, mas Ilúcia lança um soco de fogo desesperado bem na boca dele, e para sua surpresa, ele realmente acerta e causa dano de verdade. Por uma fração de segundo, ele pensa que pode ter uma chance. Mas então, bem diante dos seus olhos, a barra de HP do monstro começa a se encher novamente, pois o dragão se regenera instantaneamente. Seu coração afunda, então não há a menor chance de ele derrubar essa coisa do jeito que está agora. Ele se vira e corre enquanto a fera ainda está focada em se curar, sabendo que precisa fazer uma escolha e rápido, pois não há como ele carregar os dois sobreviventes. Cerrando os dentes, ele escolhe salvar Miria, deixando o outro para trás, plenamente consciente do que isso significa. Ele consegue levá-la a uma distância segura, mas ela ainda está sangrando e seu HP está caindo rápido. Ele amaldiçoa sua falta de feitiços de cura ou conhecimento médico. Tudo o que ele pode fazer agora é seguir o fraco cheiro de humanos no ar e torcer para que haja um assentamento por perto com alguém que possa ajudar. Mas no caminho, ele sente outro cheiro, mas desta vez é o fedor de lobos, dezenas deles. Eles sentiram o sangue de Miria e estão se aproximando rápido, e em questão de momentos ele está cercado, completamente encurralado, sem rota de fuga clara. Sem escolha, Ilúcia gentilmente deita Miria, vira-se para encarar a matilha que se aproxima e se prepara para lutar, porque agora é eles ou ele. Pouco depois, Miria recupera brevemente a consciência e vislumbra embaçado, e Lúcia travado em batalha, lutando desesperadamente para protegê-la.
Mas seu corpo ainda está muito debilitado para se mover e ela desmaia novamente em segundos. Horas se arrastam e noite adentro e Lúcia continua, ainda a carregando em seus braços, apesar de seu corpo estar quase cedendo. Mas finalmente seu esforço compensa, e ele chega aos portões de uma vila humana. Com o último pingo de força que lhe resta, ele começa a gritar por ajuda, implorando para alguém vir salvar Miria. Mas para os aldeões, tudo o que ouvem é o rugido aterrorizante de um monstro ecoando pela noite. Quando os moradores correm para ver o que está acontecendo, eles se deparam com a visão horripilante de um dragão embalando uma garota inconsciente em seus braços. O pânico se instala, e sem pensar duas vezes, eles atacam. E Lucia tenta se explicar para mostrar que não quer fazer mal, mas eles não entendem uma palavra, apenas mais rosnados e grunhidos para seus ouvidos. Então ele percebe rápido que não há como raciocinar com eles. E sem outra escolha, ele gentilmente deita Miria e corre de volta para a floresta, não querendo piorar as coisas. Mais tarde, Miria finalmente acorda em uma cama macia e encontra Mariel sentada ao seu lado. Mariel explica que ela estava gravemente ferida e precisou de magia branca pesada para curar. Miria soube que estava inconsciente por cerca de 2 dias. Marielle começa a repreendê-la por ser tão imprudente, indo para a floresta apenas com Dawes e Grants ao seu lado. Só essa menção já deixa Miria tensa e ela imediatamente pergunta o que aconteceu com eles. Marielle não adoça a pílula. Depois que resgataram Miria, equipes de busca foram procurar os outros. Encontraram o corpo sem vida de Grants na floresta. Quanto a Dawes, seu cadáver nunca foi encontrado. Tudo o que descobriram foi uma enorme mancha de sangue debaixo de uma árvore. E pelo visto, ele provavelmente virou jantar de algum monstro. Essa notícia despedaça Miria e lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto enquanto a culpa a atinge em cheio. Ela se culpa por não ter impedido Dawes de seguir com a missão. Marielle tenta confortá-la, dizendo que Dawes sempre foi um cabeça quente que nunca ouvia quando alguém o avisava. Mas Miria diz que Dawes podia ser imprudente, sim, mas era um bom homem. Do tipo que pulava na frente dos monstros para proteger a vila, então as crianças o adoravam por isso. Mas talvez ele se importasse demais em ser visto como um verdadeiro guerreiro. Uma noite na taverna, um sujeito o provocou, dizendo que ele nunca conseguiria derrubar um dragão de rocha, não importa o quanto tentasse. Aquilo atingiu um ponto sensível, então, na manhã seguinte, ele já havia se decidido. Ele ia matar aquele dragão de rocha com Grants. Miria tentou impedi-lo, ela o avisou que era loucura, mas uma vez que ele se fixava em algo, nunca desistia. Então ela foi com ele só para ter certeza de que ele voltaria vivo. Mas no fim, não foi o suficiente. Marielle diz a ela que foi o orgulho de Dawes que o matou, e se nada mais, Miria deveria ter certeza absoluta de nunca cometer o mesmo erro. Mas fora isso, ela admite que Miria se saiu muito bem voltando para a vila inteira, considerando o quão graves eram seus ferimentos. Isso pega a Miria de surpresa, e ela fica chocada ao saber que supostamente voltou sozinha, porque pelo que se lembra, estava inconsciente o tempo todo. Marielle não faz ideia do que ela está falando. Do ponto de vista dela, Miria voltou cambaleando sozinha para a vila, só para ser atacada por um dragãozinho nos portões. Mas Miria insiste que foi nocauteada pelo dragão de pedra lá no meio da floresta, então não tinha como ela ter voltado andando sozinha. Ela começa a questionar se as memórias dela não se embaralharam por causa do trauma. Mas aí, algo se encaixa e ela se lembra de ter visto o Elucia afastando os lobos. Talvez tenha sido ele quem a trouxe de volta, mas como ninguém conseguiu identificar a criatura antes que ela sumisse na mata, ela não tem como saber ao certo. Ao mesmo tempo, Elucia acorda de um cochilo e todos os ferimentos sumiram completamente. Ele imaginou que um descansozinho resolveria, mas ainda assim fica de cara com a velocidade da recuperação. Se tivesse renascido como humano, provavelmente ainda estaria tossindo sangue. Mas isso faz pensar em como a Miria está. Ele sabe que não tem como ir verificar pessoalmente, porque os aldeões o fatiariam em pedacinhos no segundo em que o vissem, então ele fica só com a esperança de que ela tenha se recuperado. Ele costumava pensar que subir de nível o deixava mais forte, mas depois do que aconteceu com o dragão de pedra, ele percebe a dura verdade. Não está nem um pouco mais forte do que quando nasceu. Se estivesse, talvez pudesse ter salvado aquele outro cara também, mas não adianta chorar pelo leite derramado agora. O que importa agora é subir de nível e melhorar. Mais tarde, Elucia encontra uma colônia de vermes sombrios e decide que eles serão a fazenda de XP perfeita, mas o que se segue é um massacre unilateral. Ele aniquila cada um deles numa exterminação completa, e no final, nenhum único verme sobra respirando, e o Elucia atinge oficialmente o nível 25, o que significa que ele finalmente está apto a evoluir de novo. Ele vai até o lago, se ajeita confortavelmente e pede ao sistema para iniciar o processo de evolução. Um momento depois, um menu aparece, pedindo para ele escolher entre 5 novas formas. Todas são variações de dragões pequenos, e tem a opção de dragão da peste, da qual ele já está se afastando. Ele não tem a menor ideia das diferenças entre eles. Então ele pede ao sistema para explicar, e ele começa a detalhar o que cada título realmente significa. Com os dragões pequenos eles ficam fortes bem rápido, mas o limite de nível é menor, então o potencial deles meio que estagna mais tarde.
Já os dragões filhotes são basicamente dragões bebês aprimorados que ainda mantêm o alto potencial de crescimento intacto. Os mini dragões ficam em algum lugar no meio, não tem tantos caminhos de evolução, mas a árvore deles é sólida e estável. Com base em tudo o que acabou de aprender, Elucia sente que uma das formas de dragão filhote pode ser o caminho. Ainda assim, antes de bater o martelo, ele pede uma descrição mais detalhada do que cada um realmente pode fazer. O sistema explica que muitos dragões são uma raça conhecida por crescimento pessoal lento e escolhas de evolução limitadas, mas tendem a ter um forte potencial a longo prazo. Isso soa meio promissor, exceto que Elucia não está exatamente animado com a parte do começo lento. Depois tem o mini dragão anjo. É basicamente um espírito guardião que dedica toda a sua existência a proteger os outros. Ele vem com magia de cura poderosa, o que definitivamente chama a atenção do Elucia, especialmente depois de ver a magia da Miria de perto. Esse tipo de suporte seria muito útil, mas tem um porém. O mini dragão anjo é péssimo em combate, e numa floresta brutal como esta, isso é um baita sinal de alerta. Ele precisa sobreviver, não só ficar de babá. O próximo é o dragão filhote. O sistema diz que é mais ou menos uma atualização direta da sua forma de dragão bebê, só que com todos os seus atributos melhorados em geral. Depois, tem o dragão filhote de mármore, que é quase idêntico, mas com uma diferença crucial. Ele tem uma mutação que lhe dá um padrão de bolinhas e uma afinidade super alta com magia. Elucia fica muito tentado por essa, porque ter magia mais forte parece uma grande vantagem neste mundo. Mas aí o sistema começa a apresentar as informações sobre o jovem dragão da peste. É o primeiro estágio de evolução de um dragão maligno que espalha desastres. E na hora, Elucia corta a explicação. Essa opção está fora de cogitação, porque ele não tem o menor interesse em se tornar um dragão maligno. As pessoas já piram só de vê-lo, então se ele virar algo literalmente descrito como um portador de desastres, pode esquecer de fazer um único amigo. Mas bem quando ele está prestes a descartar a ideia por completo, o sistema solta uma informação que muda tudo. O dragão da peste pode se transformar em humano. Isso faz o Elucia congelar. De repente, a opção de dragão maligno não parece tão ruim. Se ele puder assumir a forma humana, talvez finalmente consiga conversar com as pessoas, se conectar com os outros e pela primeira vez ter uma conversa normal. E mesmo que ele tenha que carregar o título de dragão maligno, talvez valha a pena o risco. Ele sabe muito bem que se transformar em um jovem dragão da peste pode ser a coisa mais burra que ele poderia fazer. Mas com a Miria constantemente em sua mente, ele está disposto a arriscar. Além disso, ele ainda está focado em conseguir aquela habilidade de transformação humana. Então, depois de analisar as opções, ele finalmente se decide e escolhe a evolução. A voz divina dá o sinal verde, e a mudança o atinge sem aviso. Seu corpo se dobra e muta, a transformação o rasgando como um trem desgovernado, e quando termina, ele olha para a água e percebe com um baque que está ainda mais feio do que antes. Logo em seguida, a voz divina começa a listar todas as novas habilidades que ele adquiriu. No começo, ele fica empolgado. Ouvir todos os novos poderes lhe dá uma onda de excitação e o faz sentir-se imparável. Mas essa sensação não dura. Seu humor despenca no momento em que ele vê o conjunto distorcido de habilidades do tipo maligno que agora fazem parte do seu arsenal. Uma pilha de habilidades sombrias e nojentas que reviram seu estômago. E para completar, a razão principal pela qual ele passou por essa evolução sinistra era para conseguir a habilidade de transformação humana. Mas quando ele verifica seu painel de status, essa bendita habilidade não está em lugar nenhum. Irritado, ele pergunta à voz divina se precisa subir de nível primeiro para desbloqueá-la. Claro, a voz da sua resposta é inútil de sempre, dizendo que não pode fornecer essa informação, já que ele está apenas no nível 3. Isso só o irrita ainda mais. O sistema continua a tagarelar, explicando seus outros novos poderes em detalhes. E quanto mais ele revela, mais horrorizado ele fica. Quase todas as habilidades parecem feitas para espalhar morte, doença ou sofrimento. Quando termina, ele está mentalmente destruído, percebendo o quão monstruosa essa forma de dragão realmente é. Ele se arrepende de tudo e só quer voltar a ser seu eu pequeno e inofensivo, em vez desse pesadelo. Ao mesmo tempo, Marielle caminha com Miria para recarregar as pedras de proteção. Miria ainda está abalada, incerta se aquele monstro que a resgatou foi real ou apenas algo que sua mente inventou. Marielle, porém, não arrisca. Ela pensa que se algo realmente entrou porque as pedras falharam, então as defesas deles estão seriamente comprometidas. Logo depois de terminar de recarregá-las, Miria pede baixinho para Marielle contar mais sobre monstros. Não demora muito para Marielle perceber o quão obcecada Miria se tornou. Desde aquele dia, Miria está convencida de que a criatura que viu estava tentando salvá-la. Essa crença não desapareceu, e agora ela quer aprender mais sobre monstros, esperando entender o que aquele momento realmente significou. Marielle pensa que não faz mal contar um pouco mais sobre monstros para Miria. Então ela começa a explicar. Ela detalha que monstros ficam mais fortes a cada evolução, e o jeito que eles conseguem isso é caçando outras criaturas para subir de nível. Níveis não são exclusivos de monstros. Humanos também os têm. As pessoas melhoram acumulando experiência, mas monstros operam num ritmo totalmente diferente. Uma vez que atingem o nível máximo, eles não apenas estagnam.
Eles evoluem, subindo para um rank mais alto. Aí tudo começa de novo. Eles caçam, sobem de nível, atingem o teto novamente e se transformam em algo ainda mais forte. Cada evolução os torna mais resistentes, mais cruéis e mais difíceis de derrubar. Miria escuta em choque, completamente impressionada que os humanos tenham conseguido descobrir tanto sobre monstros. Parece irreal que as pessoas possam entender criaturas tão radicalmente diferentes delas. Mas Marielle não terminou e diz que alguns indivíduos raros podem realmente ouvir o que é chamado de voz divina. Essa voz lhes fornece informações, detalhes sobre níveis de monstros, habilidades e até suas origens. Essas pessoas talentosas são frequentemente rotuladas como heróis ou santos. Graças a elas, os humanos reuniram uma tonelada de conhecimento preciso sobre como os monstros funcionam e crescem. O tom de Marielle então muda, ficando mais sério agora. Ela avisa Miria que monstros são programados para buscar força, para evoluir para versões mais brutais de si mesmos. Esse é o instinto deles. Então, mesmo que o monstro que a salvou uma vez não tivesse intenção de fazer mal, da próxima vez que ela ouvir, ele pode se transformar em algo muito mais perigoso. E se for esse o caso, provavelmente não hesitará em atacá-la. Marielle a exorta a não ter a impressão errada. Monstros não são criaturas incompreendidas. Eles são puro instinto de sobrevivência e forma física. Eles existem para lutar, para crescer e para dominar. É por isso que não importa o que, monstros e humanos nunca foram feitos para viver lado a lado. Com isso, ela se vira e deixa Miria ali, perdida em pensamentos e enredada em dúvidas. Ao mesmo tempo, nosso dragãozinho ainda está determinado a subir de nível. Ele está atrás daquela habilidade de transformação humana como se fosse sua última chance, e com ela, a oportunidade de encontrar Miria novamente. Esperando encontrar alguns fraquinhos para aumentar seu nível rápido, ele começa a se mover. Mas depois de um tempo, ele percebe que algo está errado. Seu corpo não está se movendo direito. Ele olha para cima e se vê envolto em teias grossas. E para piorar, um monstro-aranha gigante acabou de cair atrás dele com um baque que fez os ossos tremerem. Ele imediatamente verifica os atributos da aranha e eles são muito altos para ele lidar no seu nível atual. Não demora para ele perceber que não tem como vencer essa luta de frente. A aranha ataca primeiro e ele rapidamente contra-ataca com seu ataque de bafo de bebê. O golpe claramente causa algum dano, mas quando ele olha para a tela de atributos, vê que o HP da aranha mal se moveu. Não querendo desistir, ele muda de tática e libera uma saraivada de ataques de paralisia, um após o outro, esperando pelo menos desacelerá-la ou diminuir sua força. Mas mesmo depois de tudo isso, a aranha ainda tem mais da metade da vida. É aí que ele percebe que não vai vencer isso na força bruta. Vendo o quão superado ele está e o quão pouco seus ataques estão fazendo, ele toma uma decisão inteligente: hora de correr. Ele se vira e dispara, tentando colocar o máximo de distância possível entre ele e a fera. Mas antes que consiga ir muito longe, ele a ouve. A aranha já está atrás dele, muito mais rápida do que ele esperava. Ele tenta ativar sua habilidade de voo para escapar, mas ela falha quase imediatamente, porque seu nível ainda é muito baixo para decolar corretamente. Sem outra escolha, ele rola e desvia pela floresta, zigue-zagueando entre as árvores enquanto a aranha continua a persegui-lo. Então ele avista um penhasco à frente. É uma queda longa, mas pode ser sua única chance. Apesar de saber que sua habilidade de voo é pouco confiável, ele se arrisca. No último segundo, ele abre as asas e consegue planar sobre a borda, mal ultrapassando o vão e aterrissando em segurança do outro lado. Ele solta um pequeno grito de alegria, aliviado e orgulhoso por ter conseguido escapar sem um arranhão. Mas o momento não dura muito. Ele olha para trás e seu estômago despenca. A aranha está tecendo uma ponte de teia sobre o abismo e rastejando em sua direção. Por um segundo ele fica paralisado, mas então o instinto entra em ação e ele dispara novamente, rolando em velocidade máxima, desviando de pedras e árvores enquanto tenta aumentar a distância. No caminho ele encontra alguns outros monstros, mas eles não são nada como a aranha. Ele os despacha rapidamente, pegando toda a experiência que pode de cada um. Ele mantém o ritmo, constantemente se movendo, constantemente lutando. Em pouco tempo, a voz divina ecoa em sua cabeça que ele saltou do nível 3 para o nível 8. Essa notícia o atinge como um raio, porque ele tem uma chance real agora se lutar de forma inteligente. Assim que ele se prepara para mais uma rodada, a aranha ataca primeiro novamente, dessa vez liberando uma densa nuvem de gás venenoso. Agindo por instinto, ele salta para as árvores, evitando por pouco a névoa tóxica abaixo. Enquanto ainda está nas árvores, de repente ele se lembra que é resistente a veneno, e o gás nem o atinge. Melhor ainda, a aranha não faz ideia, o que lhe dá uma abertura perfeita. Ele se joga da árvore numa queda dramática, fingindo-se de morto, como se o gás o tivesse derrubado. Enquanto a aranha se aproxima, pronta para devorá-lo, ele entra em ação. No meio da queda, ele a atinge com o bafo de bebê. Depois a esmaga no chão com força total, finalmente a derrubando para valer. A emoção de derrotar um inimigo tão poderoso faz seu nível disparar de 8 para 14, e ele está absolutamente vibrando de adrenalina. Mas mesmo com esse salto enorme, ele ainda não desbloqueia a habilidade de transformação humana. Isso o desanima um pouco, fazendo-o se perguntar se há alguma condição oculta que ele ainda não cumpriu. Enquanto volta, ele nota uma caverna próxima que parece vazia e bem legal.
Não vendo nenhum sinal de vida lá dentro, ele a reivindica como sua própria toca pessoal. Mais tarde, depois de preparar e comer o jantar, ele relaxa e começa a pensar. Ele se pergunta se algum dia conseguirá viver entre humanos novamente, mas rapidamente percebe que, com o quão aterrorizante ele parece em sua forma atual, isso não é provável. E sem a habilidade de transformação humana, o arrependimento de ter escolhido essa evolução volta a assombrá-lo. Ao mesmo tempo, em uma pequena lanchonete na vila, Miria está em completo choque. Um dos velhinhos jurou que viu Dawes vivo. Ele disse que estava pescando perto da mata quando avistou Dawes caminhando mais fundo na floresta antes de sumir de vista. A maioria das pessoas revira os olhos, o cara é um bêbado conhecido e ninguém o leva a sério, mas o ancião está irredutível sobre o que viu. Miria não perde tempo e corre para contar a Marielle o que ouviu, implorando por permissão para procurar na floresta. Mas Marielle descarta a guia imediatamente. Ela explica que se Dawes estivesse vivo, ele já teria voltado. Ainda assim, vendo o quanto isso abalou Miria, ela a tranquiliza gentilmente, dizendo que a guilda vai investigar e ver o que pode ser feito. Miria assente, agarrada àquela pontinha de esperança. Na manhã seguinte, nosso dragão acorda sentindo-se revigorado e mais determinado do que nunca a desbloquear aquela habilidade de transformação. Mas então ele nota algo estranho, uma gosma esquisita rastejando pelo chão da caverna. Curioso, ele tenta escaneá-la, mas no momento em que o faz, sua visão falha e uma dor aguda o atravessa a cabeça. Dói pra caramba, mas apesar da dor, sua habilidade de ver atributos sobe para o nível 4. Com essa melhoria, ele finalmente consegue ter um vislumbre embaçado da janela de atributos da gosma, e o que ele vê o deixa completamente atordoado. Os números não fazem sentido, porque essa gosma está com um poder insano, muito além de qualquer coisa que ele esperava de um monstro de nível tão baixo. Bem nesse momento, a gosma se lança contra ele, mas ele reage rápido, desviando a tempo e escapando antes que as coisas saiam do controle. Decidindo que a luta não vale o trabalho, ele ignora e segue em frente, virando em uma nova direção para explorar outro lugar. Não muito depois, ele tropeça em algo incomum, um pote estranho, casualmente sentado na grama. Parece resistente o suficiente, provavelmente bom para guardar algumas frutas, então ele se abaixa para pegá-lo. Mas no segundo em que sua mão o toca, a coisa ganha vida e revela sua verdadeira forma. Não é um pote de jeito nenhum. É um monstro de Rank D conhecido como Potter Toys, uma fusão estranha entre um pote de barro e uma tartaruga. Ele não perde tempo e ataca com um soco de dragão com força total, mas mesmo acertando em cheio não faz muita diferença. Não sendo de desistir tão fácil, ele joga tudo o que tem contra ele, mas a maldita coisa simplesmente usa uma habilidade de descanso e se cura completamente como se nada tivesse acontecido. Irritado, ele o ataca de frente e começa a tentar abri-lo pela força bruta, mas a carapaça é construída como um tanque. Não se mexe. Então ele percebe que essa coisa é uma tartaruga terrestre, não uma aquática. E se tem uma coisa em que tartarugas terrestres são péssimas, é nadar. Então, sem pensar duas vezes, ele a agarra e a arremessa direto no rio. E problema resolvido. O sistema avisa, informando que ele ganhou 36 pontos de experiência e oficialmente atingiu o nível 15. Algumas outras habilidades também subiram de nível, o que lhe dá um pequeno impulso de satisfação. Assim que ele está prestes a seguir em frente e continuar explorando, ele encontra um esquadrão inteiro de Pottertoises. Acontece que o primeiro deve ter chamado reforços antes de ser arremessado na água. A julgar pelo jeito que estão o encarando, eles não gostaram nada disso. E antes que ele perceba, eles começam a se empilhar uns sobre os outros como um totem de monstros esquisito. Ainda assim, ele não entra em pânico. Em vez disso, ele salta no ar, agarra um deles e o arremessa direto nos outros, derrubando a pilha inteira como pinos de boliche. E como ele eliminou tantos em um único golpe, o sistema o recompensa com massivos 594 pontos de experiência, o suficiente para impulsioná-lo do nível 15 direto para o 30 de uma vez só. Vendo isso, ele não consegue evitar sentir um pouco de orgulho de si mesmo. Mesmo assim, ele ainda está um pouco irritado porque toda vez que ele derrota um desses Potter Toys, as carapaças sempre acabam estilhaçadas. Isso significa que ele ainda não tem um único pote útil. Enquanto ele avança mais fundo na floresta, percebe que está a apenas 10 níveis de sua próxima evolução. Mas a habilidade de transformação humana ainda não apareceu, e ele começa a se perguntar seriamente por quanto tempo essa grindagem vai se arrastar. Ele continua andando por um tempo até que de repente para, sentindo uma pressão estranha no ar e o som de passos pesados batendo no chão. O instinto entra em ação, então ele se esconde nos arbustos para observar. É quando ele o vê, um urso enorme arrastando-se pela clareira, mas algo parece estranho. Este não é um urso qualquer, então ele tenta verificar seus atributos, mas ele está muito longe para ver a tela completa. Tudo o que ele consegue ver são os detalhes básicos. Acontece que é do mesmo rank que ele, o que significa que ele pode ter uma chance numa luta direta. Pelo nome, ele se lembra que é chamado de urso de argila. Isso significa que não é de carne e osso, mas moldado de argila endurecida. Se ele de alguma forma o derrotar, talvez consiga reaproveitá-lo como um pote, finalmente um recipiente sólido para seu saque. Até agora, o urso não o notou. Pensando que tem a vantagem, ele decide ir para um ataque surpresa. Ele desce de uma árvore e mira um soco de fogo bem nele, mas o urso se vira bem a tempo. Suas garras peitorais se abrem, quase o partindo ao meio, mas ele mal consegue se recuperar.
Depois de recuperar o fôlego, ele muda de tática, usando velocidade e ataques de bate e corre, para diminuir o HP do urso. Funciona bem o suficiente, e logo o urso está com metade da vida. Ele começa a acreditar que realmente pode conseguir. Mas então o urso ativa uma habilidade de regeneração e em segundos está de volta à força total. É aí que ele percebe que terá que resistir mais tempo. Se ele conseguir continuar atacando até que o MP se esgote, ele não conseguirá se curar novamente. Então ele se mantém no plano, desviando e atacando, desgastando o urso pouco a pouco. As coisas começam a ir do seu jeito até que o urso de repente solta um rugido ensurdecedor e libera um ataque de tempestade de areia escondido. Sem aviso, espinhos afiados de argila irrompem em suas costas, arruinando completamente sua tática de ataque e fuga. Para piorar, o urso arranca os espinhos do próprio corpo e começa a arremessá-los como lanças. Ele desvia freneticamente, mal conseguindo acompanhar, mas então ele nota algo. No momento em que esses espinhos atingem o chão, pedaços de argila se estilhaçam deles, e assim, uma nova ideia surge em sua mente. Ele pode ter acabado de descobrir como vencer isso. O urso arremessa outro espinho de argila em sua direção, mas desta vez ele não apenas desvia. Em vez disso, ele agarra o projétil no meio de um rolamento, rapidamente molda a argila macia em uma esfera densa com as duas mãos e canaliza todo o seu poder em um devastador golpe de meteoro. A bola de argila brilhante atinge o peito do urso, desferindo o golpe final e pondo fim à luta. O urso de argila desmorona, e segundos depois, a voz divina ecoa em sua cabeça, anunciando que ele ganhou 300 pontos de experiência e saltou do nível 30 para o nível 33. Melhor ainda, ele agora tem acesso total aos restos de argila, então ele volta para sua caverna e começa a moldar cuidadosamente um pote usando a argila que sobrou da batalha. Enquanto o pote de argila assa lentamente e toma forma, ele sai novamente, desta vez para caçar comida. Depois de vagar por um tempo, ele se depara com um canteiro de plantas selvagens estranhas, umas que ele nunca tinha visto antes. As cores e formas peculiares chamam sua atenção, despertando tanto curiosidade quanto cautela enquanto ele as estuda. Ao mesmo tempo, Miria é mostrada se aventurando na floresta, apesar do aviso claro de Mariel para ficar longe. Mas Miria está determinada demais para recuar agora. Se houver a menor chance de Daz ainda estar vivo em algum lugar por aqui, ela se recusa a ficar parada e não fazer nada. Ela não está totalmente convencida de que a história do velho era real, mas essa dúvida não a impede. Ela sabe que precisa tentar. Enquanto ela avança mais fundo na mata, um verme sombrio de repente a ataca, mas ela reage rápido, explodindo-o com um poderoso feitiço de fogo. Ela respira fundo e lembra a si mesma que, se mantiver a calma e o alerta, deve conseguir passar ilesa. Enquanto ele ainda está ocupado explorando e anotando todas as frutas e plantas estranhas, se envolvendo mais do que esperava, Miria continua avançando, lutando contra o medo e a incerteza a cada passo. Seu coração bate mais forte quanto mais fundo ela vai, as árvores ficando mais densas ao seu redor. Eventualmente, ela para em um ponto logo além dos arredores de sua vila. Seus nervos a alcançam e ela decide que é o mais longe que irá. Apenas uma rápida varredura da área e então ela voltará. É o que ela diz a si mesma, mesmo enquanto seus pés hesitam em se mover. Mais tarde, nosso dragão volta para casa e sente uma onda de satisfação atingi-lo ao ver que sua tigela de argila está finalmente pronta. Ele a usa para preparar uma refeição decente com os vegetais e a carne que coletou mais cedo. Assim que tudo está pronto, ele dá uma mordida e na hora solta que é a melhor coisa que já provou na vida. Dito isso, a tigela tem seus problemas. É difícil beber dela, e vaza um pouco pelas bordas, então ele dá de ombros e diz a si mesmo que vai fazer uma melhor e mais confortável amanhã. Na manhã seguinte, uma carruagem segue seu caminho por um vale próximo. Dentro dela, senta-se uma nobre conhecida como Princesa Melkia, que é acordada pelos dois aventureiros que viajam ao seu lado. Eles olham pela janela em direção a uma floresta densa ao longe e rapidamente concordam. Este deve ser o lugar que a guilda quer que eles investiguem. De volta à floresta, nosso dragão retorna de caçar uma matilha de lobos. Ele os esfolia, eviscera as carcaças e segue mais fundo na mata para estender as peles para secar ao sol. Mas há um problema. Um grupo de macacos continua se esgueirando e roendo as peles toda vez que ele vira as costas, e isso está realmente começando a tirar ele do sério. Farto, ele exibe um sorriso malicioso e decide cobrir o próximo lote com veneno. Se eles vão continuar roubando dele, que se engasguem com isso. Com isso, ele parte para encontrar algumas flores venenosas. Não muito depois, ele se depara com um vasto campo coberto de plantas brilhantes e perigosas. É uma bagunça colorida de toxinas, mas antes que ele possa começar a coletar qualquer coisa, algo novo chama sua atenção. Um monstro que ele nunca tinha visto antes. Ele o avalia e descobre que se chama Lacerta Princesa Venenosa. O que realmente chama sua atenção é que essa espécie está totalmente carregada com habilidades baseadas em veneno. A criatura o avista e imediatamente foge, fazendo-o pensar que ela está apenas assustada e correndo. Mas alguns minutos depois, ela de repente salta das sombras, crava suas presas em seu pescoço e dispara novamente antes que ele possa reagir. A princípio, ele fica perplexo. A mordida foi fraca, mal um arranhão. Então, por que fugir sem terminar a luta? Mas então a ficha cai. Uma onda avassaladora de veneno inunda seu sistema, diferente de tudo que ele já experimentou.
Seus joelhos cedem, seus membros ficam dormentes e até seus ombros não se movem. Ele então cai no chão, indefeso, enquanto a compreensão se instala. Aquilo não foi uma retirada, foi uma armadilha. E essa criatura o tinha em uma armadilha desde o início. Este veneno é muito mais letal do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Mesmo com sua resistência acumulada, está corroendo seu sistema rapidamente. E se ele não descobrir algo logo, está ferrado. Ele vasculhou a área, mas não encontrou uma única planta de antídoto Dan. Desesperado, ele volta seus olhos para a princesa venenosa, esperando que o sistema possa cuspir algo útil antes que as luzes se apaguem. O sistema revela que a princesa venenosa é uma predadora que envenena suas presas, espera que elas caiam mortas e depois se banqueteia com o cadáver. Suas toxinas são basicamente um efeito colateral de mastigar constantemente plantas letais, mas seu corpo também produz antiveneno naturalmente. Isso dá a Aluja uma pequena chance. Se ele conseguir capturá-la viva de alguma forma, há uma chance de ele extrair a cura. Mas pegá-la, essa é a parte complicada. Suas pernas ainda funcionam mal, graças à sua resistência a veneno, e ele tem certeza de que ela está à espreita por perto, esperando que ele caia morto. Fingir de morto não vai adiantar, então ele muda de tática. Ele finge fugir, tropeçando como um homem moribundo, fazendo uma última corrida. Se ela pensar que sua refeição está escapando, ela vai persegui-lo. É quando ele planeja usar sua habilidade de rolamento para virar a situação e contra-atacar. Mas no momento em que ela o persegue, ele aprende da maneira mais difícil que a princesa venenosa também sabe rolar, e é muito boa nisso, então esqueça fugir dela. Adaptando-se rapidamente, a Lucia elabora um novo plano. Levá-la direto para o penhasco de antes e pegá-la de surpresa lá. Ele avança pela floresta, desviando de árvores e do terreno, mas assim que está no meio de um rolamento, um espinho surge do nada e o faz tropeçar. É quando ele percebe que a princesa venenosa pode usar habilidades extras mesmo enquanto rola, algo que ele não consegue fazer. É totalmente injusto, mas ele persiste determinado a conseguir. Alguns momentos tensos depois, ele consegue atraí-la até a beira e tirá-la de seu rolamento. Funciona perfeitamente, mas assim que ele está celebrando um plano impecável, a dura verdade o atinge. Se ela cair no desfiladeiro, ele não poderá recuperar o corpo dela, o que significa sem antídoto e sem salvação para ele. Isso não pode acontecer, então, sem pensar, ele mergulha atrás dela. E claro, o destino não o deixa escapar fácil. No meio do ar, o veneno entra em ação total, sua visão falha e seus membros começam a ceder. Ainda assim, ele supera a névoa da dor, alcança a princesa venenosa no meio da queda e usa seu sopro de fogo para lançar os dois para fora do desfiladeiro e de volta ao chão firme. Eles saíram vivos, tecnicamente, mas o veneno ainda estava em seu sistema. E não havia como pará-lo agora, então segundos depois ele desabou. Ao mesmo tempo, do lado de Miria, ela estava patrulhando a borda externa da floresta o dia todo, desesperada para encontrar qualquer sinal de Dolls, mas não encontrou nada. Enquanto voltava para a vila, ela de repente ouviu Marielle chamando seu nome. Saindo dos arbustos, ela rapidamente disfarçou como se nada estivesse errado. Marielle, claramente aliviada, correu e admitiu que estava começando a se preocupar que Miria pudesse ter feito algo imprudente e se aventurado sozinha na floresta. Aparentemente, quando Marielle percebeu que não tinha notícias de Miri há um tempo, ela passou na casa dela para ver como estava, mas ela não estava lá. Então, depois de não encontrar nada, ela rodou a vila inteira tentando localizá-la. Ela está apenas feliz que Miria esteja segura. Ainda assim, ela pergunta cautelosamente se Miria por acaso foi para a floresta. Miria nega categoricamente, mentindo descaradamente. Mas Marielle não tem como provar o contrário, então ela deixa passar. Ela então menciona que uma carta chegou da guilda confirmando que aventureiros já haviam sido enviados para a floresta, exatamente como eles pediram, então não há necessidade de Miria ir procurar Dolls sozinha. Profissionais estão cuidando do caso. De volta à floresta, Eluzia finalmente acorda, piscando lentamente para afastar a névoa dos olhos, surpreso por ainda estar respirando depois de levar um golpe tão pesado do veneno da princesa venenosa. Mas esse choque rapidamente se transforma em pânico quando ele anota a parada bem ao lado dele. Ele se levanta às pressas pensando que ela ainda está sedenta por sangue, mas depois de um momento, ele percebe que ela não está atacando. Na verdade, parece que ela o ajudou. Ele pergunta cautelosamente se ela lhe deu o antídoto enquanto ele estava desmaiado. Quando ela confirma, ele acena com a cabeça e a agradece. Claro, ela tentou matá-lo no início, mas ele mesmo já matou muitos monstros sem ressentimentos. O que importa agora é que, pela primeira vez, ele não precisa passar mais um dia falando sozinho. É uma vitória estranha, mas ele aceita. Mais tarde, Lúcia leva a princesa venenosa para casa e prepara uma refeição usando os ingredientes que coletou mais cedo. Ela parece realmente gostar da comida, o que deixa Lúcia feliz. Fazia tempo que ele não tinha alguém para compartilhar o jantar, então ele a olha e diz que ela é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Nesse momento, a princesa venenosa avista um barril de aparência suspeita ao lado. Oluja explica que é na verdade um lote de veneno que ele mesmo preparou, mas no momento em que a princesa venenosa ouve a palavra veneno, ela corre e começa a bebê-lo como se fosse seu refrigerante favorito. Elúcia surta no início pensando que ela vai cair morta, mas então ele se lembra que ela é praticamente imune à maioria dos venenos, então nenhum mal foi feito.
Ainda assim, contra toda lógica e razão, Eleusia decide dar um pequeno gole só para ver como é o gosto da perspectiva dela. Mas é uma má ideia, e ele aprende da maneira mais difícil que beber veneno. Mesmo por curiosidade, ainda é uma péssima ideia. Na manhã seguinte, Alicia sai para caçar com a Princesa Venenosa, e o trabalho em equipe delas é surpreendentemente sólido. As duas se sincronizam bem, e é claro que estão começando a construir um laço verdadeiro. No dia seguinte, Alicia a leva para procurar frutas picantes, mas aparentemente, a Princesa Venenosa não é fã de comida picante como ele. Ela torce o nariz e sai para encontrar outra coisa. A Lucia a segue apenas para encontrá-la parada ao lado de um dos cogumelos mais nojentos que ele já viu. É mortalmente venenoso, claro, mas além disso, fede como um cadáver em decomposição. A Lu já não quer nem saber daquele fedor, então ele imediatamente incinera o cogumelo até virar cinzas com uma rápida explosão de chamas. A princesa claramente não está feliz com isso, então ele se desculpa e promete encontrar algo mais tóxico para ela petiscar mais tarde. Mas antes que ele possa cumprir, a Princesa Venenosa de repente forma um espinho de argila. E Lu já congela, pensando que ela ainda pode estar brava, mas não é isso. Ela sentiu algo os espreitando por trás dos arbustos. Ela arremessa o espinho e, com certeza, um monstro massivo de cachorro de duas cabeças surge, irrompendo. Baluj nunca viu nada parecido antes. É intimidante pra caramba e algo nele grita problema sério. Então ele rapidamente verifica o sistema para suas estatísticas e o resultado faz seu estômago revirar. Nível 39. Sobrecarregado de habilidades e, o pior de tudo, pode controlar a gravidade. Ele duvida seriamente que possa enfrentar essa coisa e viver para contar a história, então pensa em fugir. Mas essa ideia é rapidamente descartada quando ele percebe que a criatura também tem habilidades de rastreamento. Fugir está fora de questão, então lutar é a única opção. Por sorte, ele não está sozinho. Com a Princesa Venenosa o apoiando, eles elaboram uma estratégia direta. Beluja atacará de frente e atrairá a atenção do monstro, enquanto a princesa espera por uma chance clara para atingi-lo com seu veneno. Plano sólido, pelo menos no papel, mas acertar um lobo de duas cabeças não é tão simples, porque enquanto Lucia vai socar a cabeça azul, a vermelha o ataca de surpresa e o joga direto no chão. A cabeça azul então começa a carregar um feitiço e de repente, a Lucia é arremessado para um campo de gravidade. Ele está em apuros agora porque mal consegue se mover, mas felizmente, a Princesa Venenosa ainda está na luta. Ela dispara uma bala de argila que acerta o cachorro azul bem no meio de seu encantamento, quebrando o feitiço e dissipando o campo de gravidade, dando a Aluja uma chance de se mover novamente. Sem perder tempo, ele atinge a fera com um fluxo total de sopro de dragão, incendiando-a e causando dano massivo. Mas assim que ele está recuperando o fôlego e pensando que conseguiu, as chamas se abrem e lá está. A maldita coisa está se curando no meio da luta, como se não fosse nada. Ilu já fuzila com o olhar porque, honestamente, isso parece injusto demais. Então a cabeça azul começa a encantar novamente. Este novo feitiço parece ainda mais desagradável que o anterior, e Iluj não vai ficar parado para descobrir o que ele faz. Ele avança direto, assim como antes. A cabeça vermelha se move para bloqueá-lo novamente, mas dessa vez, Iluj está pronto para isso. Ele já sabia que tentaria isso. Ser mordido não importa se ele puder parar o lançamento. Ele está dentro do alcance agora e desfere um soco brutal direto no rosto da cabeça azul, cortando o feitiço de imediato. Aquele golpe também abre a oportunidade perfeita para a Princesa Venenosa. Ela desce das copas das árvores e acerta o monstro com seu veneno. Com o veneno correndo pelo corpo dele agora, Elucia calcula que a luta está basicamente ganha. O lobo tenta se curar, mas o veneno está agindo mais rápido que sua regeneração. É apenas uma questão de tempo antes que ele caia morto, mas quando parecia que a batalha havia terminado, a cabeça vermelha de repente se vira e arranca a cabeça azul completamente para impedir que o veneno se espalhe. Iluja fica chocado porque nem sabia que ele podia fazer isso, mas ei, pelo menos com a cabeça azul fora, nada de magia de gravidade. Infelizmente, a situação toma outro rumo. O lobo ativa uma habilidade oculta chamada Sacrifício, uma habilidade aterrorizante que faz uma cabeça decepada ressuscitar como um fantasma vingativo. E como a cabeça azul morreu por causa do veneno da Princesa Venenosa, o fantasma recém-nascido mira nela com sede de vingança. Iluja se move para proteger a Princesa Venenosa, mas o lobo o intercepta, forçando-o a lidar com ele primeiro. Ele lança a fera no ar, e enquanto ela cai de volta, a Lucia agarra sua cabeça no meio da queda e a esmaga no chão com toda a sua força. Sem perder um segundo, ele sai correndo, desesperado para encontrar a Princesa Venenosa. Ele reza para que ela ainda esteja viva porque ela é a única amiga que ele fez desde que chegou a este mundo, e ele honestamente não tem ideia do que fará se algo tiver acontecido a ela. Logo, ele se depara com uma poça de sangue. Seu estômago revira porque ele sabe imediatamente que é dela. O pânico se instala enquanto ele começa a gritar o nome dela, chamando em todas as direções. Mas quando ele está prestes a desabar, ele ouve um som fraco de debaixo de um arbusto próximo. Ele corre e a encontra gravemente ferida, mas ainda viva. E agora é só isso que importa. Então, do nada, a cabeça de lobo fantasma voa pela esquina, avançando direto para ela, pronta para atacar.
Mas não há a menor chance de Illugia deixar isso acontecer, então ele intercepta o ataque e espanca a cabeça fantasmagórica com uma saraivada de socos até que ela seja nada mais que uma pilha de sangue e vísceras. Então ele gentilmente levanta a princesa venenosa em seus braços e a segura perto enquanto volta para casa. Um alívio o inunda porque ele chegou a tempo, e enquanto caminha, ele diz a si mesmo que, enquanto ela estiver ao seu lado, ele não se importa se um dia conseguirá aquela forma humana. Mas bem nesse momento, o sistema toca. Ele oficialmente subiu de nível o suficiente para desbloquear sua transformação humana. E na verdade, a Lúcia não esperava por essa. Ao mesmo tempo, na vila, Mariel tira um livro antigo sobre monstros para mostrar a Miria, que tem estado estranhamente fascinada por eles ultimamente. O livro está repleto de entradas cobrindo todos os tipos de criaturas da floresta, desde vermes sombrios, que são tão fracos que até alguém como Miria poderia lidar com eles com facilidade, até os monstros de Rank D muito mais perigosos. Os registros vão até o Rank B, feras tão fortes que apenas verdadeiros heróis podem enfrentá-las, então humanos comuns não teriam a menor chance. Logo abaixo deles estão as ameaças de Rank C, como o Dragão de Rocha. Com um esforço de grupo altamente coordenado, é vencível, mas para um viajante solitário ainda é mortal. E é exatamente por isso que Marielle sempre avisa as pessoas para não se aventurarem na mata. Nesse momento, passos ecoam da porta da frente e parece que os aventureiros que a guilda prometeu finalmente apareceram. Um pouco antes, a garota fera fofa Yuno e a cavaleira de cabelos dourados Meltia estavam a caminho da casa de Mariel. Yuno questionou Melkia sobre por que ela decidiu aceitar um pedido de Rank C com apenas as duas, já que a coisa podia ficar feia. Ela mencionou que provavelmente deveriam ter esperado pelo resto do esquadrão. Meltia, no entanto, achou que seria mais tranquilo com apenas as duas, porque se as coisas ficassem complicadas, ela poderia fugir. Yuno não pareceu muito animada com essa lógica e retrucou que Meltia estava sendo racista se presumia que ela era rápida só porque tinha traços de cachorro. Demorou um momento para ela perceber que Meltia queria dizer usá-la como isca, mas Meltia descartou a ideia e disse para ela relaxar, já que estava brincando. Afinal, a tarefa era apenas explorar a floresta, não brigar com monstros, então não era tão perigoso quanto o Rank fazia parecer. Agora, no presente, elas estão sentadas dentro da casa de Marielle, claramente pegas de surpresa pela visão de uma elfa vivendo em um assentamento humano. Marielle explica que ela é apenas meio elfa, meio humana, e faz parte da vila há anos. Miria serve-lhes chá, e Marielle gentilmente diz a ela para lhes dar um pouco de privacidade, já que não quer que ela ouça os detalhes da missão. Meltzer então pergunta sobre o indivíduo desaparecido, e Marielle expõe tudo, explicando como Daz desapareceu durante uma caçada e foi mais tarde supostamente visto pelo bêbado da cidade. Ela pede que eles descubram a verdade por trás desses sussurros e, mais importante, que impeçam Miria de se aventurar sozinha na floresta novamente. Não muito depois, Meltia e Yuno entram na mata, decidindo que confirmar a morte de Daz finalmente libertaria Miria de sua ansiedade e de sua esperança persistente. Meltia aponta que, mesmo que não encontrem um cadáver, vasculhar a área sem avistar qualquer vestígio dele seria uma prova sólida de que ele não está mais vivo. Enquanto isso, mais fundo na floresta, dentro da caverna de Illugia, ele espalha cuidadosamente ervas curativas sobre a princesa venenosa para acelerar sua recuperação. Ela permanece inconsciente devido à perda de sangue e exaustão pura, então Illugia decide deixá-la descansando enquanto ele sai para supostamente revisar suas estatísticas. Na realidade, essa é apenas a desculpa que ele dá a si mesmo porque quer experimentar sua habilidade de transformação humana e se esgueirar até a vila para ver Miria novamente. Quando ele chega ao rio, ele finalmente controla sua empolgação e reflete sobre a ironia de ter ganhado uma habilidade de transformação humana depois de se convencer de que nunca precisaria dela. Agora ele está incerto se misturar à sociedade humana sem levantar suspeitas é sequer possível. Mas ao mesmo tempo, ele não quer abandonar a Princesa Veneno, e começa a se perguntar se existe um caminho equilibrado onde ele possa manter os dois mundos sem perder nenhum. Illugia percebe que pensar demais não vai resolver magicamente, então ele vai em frente e ativa a habilidade de transformação humana. Instantaneamente, seu corpo começa a se contorcer e esticar, como se algo invisível o estivesse moldando de todos os ângulos, até que sua silhueta finalmente se transforma em algo com forma humana. Mas quando ele realmente se olha, seu humor despenca. Ele ainda parece uma criatura de pesadelo usando um disfarce barato. Frustrado, ele explode com o sistema, perguntando se essa piada de forma é o que ele chama de humano. Como de costume, a resposta é a mesma mensagem fria dizendo que a verdade completa está bem guardada atrás de um upgrade premium. Aquilo o tira do sério, ele verifica suas estatísticas esperando algo que o salve, mas isso só piora tudo. Nesse suposto estado humano, todas as suas habilidades são cortadas pela metade, e ainda por cima, sua mana está escoando constantemente só para manter essa forma ridícula. A coisa toda parece uma farsa. De saco cheio, ele cancela a transformação e volta ao seu corpo original. Então ele se joga no chão, derrotado e irritado além da conta. Enquanto isso, Yuno e Melkia derrubam um monstro aranha gigante enquanto avançam pela floresta. Elas continuam procurando até o sol começar a se pôr, e fica óbvio que deveriam voltar logo, já que as criaturas à frente ficam mais fortes quanto mais elas avançam. É quando elas entram numa clareira aberta e avistam uma caverna no lado oposto, a caverna de Beluche.
Ambas sentem imediatamente que algo naquele lugar está estranho. Ao se aproximarem da entrada, notam duas estátuas fazendo guarda. Uma claramente se parece com um dragão, enquanto a outra parece que uma criança tentou esculpir seu pai careca de memória. Yuno brinca, meio a sério, sobre um culto de adoração a dragões se instalando por ali, mas Melquia diz que nunca ouviu falar de algo assim. Ela sente uma magia densa irradiando das estátuas, e o faro aguçado de Yuno capta o cheiro de carne seca pendurada em árvores próximas, e isso confirma para as duas que alguém definitivamente mora por perto. Com a guarda totalmente levantada, elas decidem investigar a caverna com cuidado. Lá dentro, são recebidas por uma cena surpreendentemente aconchegante. A caverna não está escura como breu. Cogumelos brilhantes lançam uma luz suave pelas paredes. Há potes cheios de frutas que exalam um aroma rico e de dar água na boca. Yuno comenta que as frutas cheiram a pimenta, que ainda é uma das commodities mais caras por aí. Os olhos dela brilham, enquanto ela sugere que peguem algumas para levar. Melquia imediatamente corta o barato, chamando de uma ideia terrível. Ela está convencida de que essa caverna pertence a bandidos, e roubar deles seria pedir para arrumar encrenca. Então um sibilo agudo corta o ar. Elas se viram e encontram a Princesa Veneno pronta para atacar. Melquia diz urgentemente a Yuno para se afastar da criatura letal, lembrando-a que uma mordida daquela coisa poderia acabar com elas várias vezes. Felizmente, a Princesa Veneno recua em vez de atacar. Melquia não perde um segundo e decide que elas deveriam ir embora antes que algo mais estranho apareça. O que elas não percebem é que a Lucia já está lá fora com a Princesa Veneno. Ele as notou entrando antes e agora está andando de um lado para o outro impacientemente perto da entrada, esperando para ver como toda essa situação vai se desenrolar. E Lucia começa a se perguntar se aquelas duas garotas ficariam impressionadas com seu esconderijo e pensa que talvez devesse sair e se apresentar direito. Então a realidade o atinge em cheio, lembrando-o de que ele é uma criatura de pesadelo completa. Então ele muda para sua habilidade de transformação humana novamente, esperando que as garotas pudessem confundi-lo com algum tipo de demi-humano. Infelizmente, seu disfarce erra o alvo completamente, e para elas, ele parece um dragão da peste feroz prestes a despedaçá-las. Yuno trava, congelada de medo, enquanto Meltia a repreende para pegar sua arma se ela planeja sobreviver a isso. Elas atacam Iluja com tudo o que tem e o esmagam no chão, já que ele ainda está enfraquecido. Felizmente, as garotas rapidamente decidem que enfrentar um dragão da peste de igual para igual é uma ideia horrível, e elas fogem sem hesitar. Beluja se esforça para detê-las e tenta explicar que não quer fazer mal, mas obviamente ninguém é burro o suficiente para ficar parado na frente de um desastre ambulante. E uma vez longe da caverna, Yuno e Melquia finalmente diminuem o ritmo para recuperar o fôlego. Cai a ficha de que essa missão ficou bem mais difícil do que o esperado, e elas vão precisar de mais gente. Yuno sugere chamar o resto do grupo delas, e Melquia concorda sem discutir. Quando a Lucy acorda na manhã seguinte, ele se sente péssimo com o rumo que as coisas tomaram. Ele mastiga um pouco de carne seca, tentando melhorar o humor, quando uma ideiazinha malvada surge em sua mente. Ele vai até a Princesa Veneno e pede um favor, explicando que quer punir os macacos que vivem roubando sua carne seca. Então ele precisa de uma toxina poderosa, sem cor, sem cheiro e sem gosto. Para ela, esse pedido não é nada demais, e ela calmamente enche um recipiente com veneno que parece exatamente água limpa. A Luja solta uma risada baixa e sinistra enquanto ele encharca a carne seca fresca e pendura as tiras para secar. Então ele espera ansiosamente pelos macacos, mas eles demoram uma eternidade para aparecer. Enquanto esperam, Ilúcia e a Princesa Veneno cochilam, apenas para serem acordados bruscamente pelos gritos horríveis dos macacos. Ilúcia abre os olhos para ver um macaco estirado, com espuma borbulhando da boca depois de morder a carne seca envenenada, enquanto os outros entram em pânico e tentam sacudi-lo para acordar. Ele se sente satisfeito, mas sabe que uma vítima não vai resolver o problema. Ele e a Princesa Veneno avançam para atacar e os macacos furiosos cercam Beluja, cercando-o para lançar um ataque coordenado. Eluja tem um combo próprio pronto e, ao seu sinal, a Princesa Veneno lança fragmentos afiados de argila nos macacos, pegando-os de surpresa e dando a Eluja a abertura perfeita para esmagá-los com um golpe brutal de sua cauda. Mas os macacos estão longe de terminar e eles soltam um assobio agudo e penetrante que envia uma onda de tontura, atingindo Iluja e a Princesa Veneno. Sua visão embaça e ele se pergunta que tipo de habilidade eles acabaram de ativar. A resposta surge segundos depois, quando um gorila musculoso e enorme avança em direção a eles. Beluja rapidamente percebe que os macacos menores sabiam que não tinham chance, então eles convocaram seu líder, um brutamontes imponente que irradiava ameaça. Ele escaneia as estatísticas da criatura e percebe que estão em pé de igualdade. O problema é que esse macaco-chefe se especializa em fortalecer seus subordinados. Então, enquanto o gigante começa a ativar suas habilidades de aprimoramento, empoderando a tropa, Elucia tenta acabar com tudo rápido com uma explosão de fogo, mas ele é um segundo lento demais.
Os macacos combinam suas habilidades e erguem uma barreira massiva que anula completamente o ataque dele. Então eles o cercam, atacando de todos os ângulos, e com sua velocidade e poder aumentados, ele luta para acompanhar o ritmo. A Princesa Veneno avança para apoiá-lo, atirando nos macacos, mas o macaco-chefe avança, a agarra no meio da ação e a arremessa direto contra uma árvore. Volusia mal consegue pegá-la, apenas para perceber que ela foi nocauteada. É aí que a ficha dele cai. Quanto mais isso se arrastar, pior vai ficar. Então ele muda de tática e pede ao sistema informações detalhadas sobre o chefe. O sistema explica que o orangotango gigante é um monstro de rank, demais que evoluiu após derrotar o alfa anterior. Orangotangos tratam a evolução através do combate como um princípio fundamental, e eles possuem inúmeras habilidades de suporte projetadas para reforçar seu clã. A princípio, Volusia sente que essa informação não o ajuda em nada. Então ele revisa a lista de habilidades do orangotango-chefe novamente e nota algo crucial: telepatia. Então, em vez de atacar imprudentemente, ele decide tentar a comunicação. Para forçar a conversa, ele faz o macaco inconsciente de refém. Os outros macacos ficam tensos e se preparam para retaliar, mas o líder os detém. Usando telepatia, o chefe fala diretamente na mente de Ilugia. Depois de perceber que Ilugia pode ver suas estatísticas, o macaco fica curioso e exige saber suas intenções. Ilugia explica que o macaco caído foi envenenado e morrerá sem tratamento. A Princesa Veneno possui o antídoto, e Ilugia pretende usar esse fato como vantagem, oferecendo uma troca se o clã recuar. A resposta do macaco-chefe é fria e inabalável. Ilugia é perigoso demais para ser deixado vivo, e se eles permitirem que ele fique mais forte, ele se tornará uma ameaça ainda maior, então é melhor eliminá-lo agora. Ilugia avisa que uma batalha em grande escala levará à destruição mútua, mas o macaco-chefe não se intimida. O clã deles acredita que apenas os fortes merecem sobreviver, então se os fracos perecerem em batalha, essa é simplesmente a ordem natural. Ilugia entende que negociar com o chefe macaco é inútil agora, mas outro plano surge em sua mente. Ele declara um duelo formal, desafiando-o como chefe de seu próprio clã. O macaco-chefe responde que duelos são tradicionalmente reservados para líderes macacos rivais ou quando um alfa é desafiado de dentro. Ainda assim, embora nunca tenham enfrentado uma espécie diferente sob tais regras, ele decide que o mesmo código pode se aplicar. Ele aceita, afirmando que um duelo é sagrado e ninguém irá interferir até que um vencedor claro surja. Com isso resolvido, Elucia instrui a Princesa Veneno a administrar o antídoto ao macaco envenenado. No momento em que ela o faz, o macaco vê tanto ela quanto o que está se recuperando. Ilugia exige saber o que estão fazendo, e o chefe explica calmamente que estão garantindo que a Princesa Veneno não atrapalhe o duelo sagrado, e uma vez que ele termine, ela estará livre. Os dois líderes então avançam, e assim que o duelo começa, o macaco-chefe libera uma barragem de golpes esmagadores que imediatamente colocam Ilucia na defensiva. Ele rola para o lado repetidamente para evitar os ataques e o macaco o provoca, dizendo para ele se manter firme e lutar o duelo que ele mesmo iniciou. Ilucia percebe que não pode desviar para sempre, então ele muda o ímpeto, rolando direto para o chefe e forçando-o a recuar. Ele salta para cima e desfere um golpe de cauda com força total, rachando a terra sob eles. Vários golpes pesados atingem em cheio a cabeça do macaco, deixando-o atordoado. Vendo uma abertura, Elusia avança para finalizar. Mas o chefe rapidamente ergue uma parede de pedra para bloquear o ataque. Subindo na barreira, o macaco canaliza toda a sua mana em agilidade, e em um instante, ele se torna drasticamente mais rápido. Ele desfere golpes brutais, movendo-se tão rapidamente que Elusia não consegue mais rastreá-lo. Depois de ser jogado no chão, Elusia abandona a evasão e escolhe um confronto direto. Ele provoca o macaco, desafiando-o a lutar de frente se tiver algum orgulho, e o desafio atinge o ponto fraco do líder orgulhoso. Ambos avançam e trocam socos com força imprudente, como uma cena de uma luta de boxe sem luvas até a morte. Cada colisão envia ondas de choque pela floresta. A Princesa Veneno, detida com os macacos, observa intensamente enquanto o chão treme sob cada golpe. Minutos se passam e ambos os guerreiros ficam machucados e exaustos. Ilugia sente sua força diminuindo. Então, reunindo tudo o que lhe resta, ele a canaliza em um último soco e ataca primeiro. O sistema notifica que sua habilidade de soco de dragão subiu de nível, e ele acredita que a vitória é sua, mas antes que ele possa comemorar, o macaco-chefe desfere um último contra-ataque desesperado que o derruba. Os dois líderes de clã desabam de cara no chão, e quando a Lucia finalmente abre os olhos, ele encontra a Princesa Veneno inclinada sobre ele, e ao mesmo tempo o sistema anuncia que ele derrotou o orangotango-chefe e ganhou o título de líder do clã. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está animado para o próximo episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos resumos diários.